Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar como criar o módulo utilizando a técnica de cruz de acerto. Eu vou aproximar a prancheta cruz de acerto e, como você está vendo aqui, a ideia vai ser criar uma cruz e transformar essas linhas em linhas de guia e depois distribuir as borboletas aqui em cima dela. E depois eu vou passar para a segunda prancheta aqui ao lado, eu vou fazer cópias dessas cruzes e dentro aqui na interseção das 4 cruzes eu vou encontrar o módulo. Eu vou passar para o meu documento de trabalho, que está aberto aqui ao lado. Vou aproximar a prancheta cruz de acerto. Eu já dupliquei as borboletas que eu criei no vídeo anterior aqui em cima. Já posicionei elas aqui em cima, inclusive as flores. E aqui é importante mostrar que eu estou fazendo cada arte numa camada diferente. Então, como você pode ver aqui ao lado, todas as borboletas estão na camada borboletas. E agora eu vou começar a trabalhar nessa prancheta da cruz de acerto e os objetos já estão aqui nessa camada. Eu vou selecionar a camada para que tudo que eu desenhe agora já seja criado direto nessa camada. Para desenhar a cruz, deixa eu fechar esse painel. Para desenhar a cruz, eu vou escolher a ferramenta de linha, posicionar ela mais ou menos aqui em cima e vou fazer uma linha vertical aqui no meio. Agora eu vou rotacionar uma cópia para fazer a segunda linha perpendicular. Aqui em cima, aqui à esquerda no painel de ferramentas, eu vou dar um clique duplo na ferramenta de rotação. Vou escolher rotacionar 90 graus, cópia. Agora eu vou pressionar a tecla V para mudar para a seta preta. Vou selecionar essas duas linhas e vou clicar com o botão direito do mouse para colocar as duas dentro de um grupo. E agora, para transformar essas linhas em linhas de guia, eu vou no menu View, escolher o comando Guides, Make Guides. O atalho é comando 5 no Mac ou Ctrl 5 no PC. E eu vou aproveitar e me certificar de que os guias estejam travados para que eu não selecione e tire eles do lugar sem querer. Muito bem, agora a ideia é começar a colocar as borboletas aqui em cima e ir dando uns giros e modificando, ampliando e reduzindo para ir distribuindo elas aqui em cima da cruz. Por exemplo, evitando sempre fazer linhas e sempre botando elas em direções diferentes. Evitar vertical e horizontal. Se você por acaso quiser esconder essas guias de alinhamento que ficam aparecendo, essas linhas são uma função do Smart Guides. Então a gente pode aqui pressionar Comando K no Mac ou Ctrl K no PC para entrar nas preferências e no grupo dos Smart Guides desativar a opção Alignment Guides, que são aquelas linhas que aparecem automaticamente quando os objetos estão alinhados uns com os outros. Muito bem. Então você já tem uma ideia aqui de como que eu fiz a cruz. Eu vou posicionar mais uns objetos aqui, girando para um lado e para o outro. Vou botar esse aqui embaixo, mais um giro. E depois você pode também segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC e arrastar cópias dos objetos para criar mais borboletas, girando para lá e para cá. E preencher também os espaços vazios com as flores. Você pode também ampliar e reduzir para fazer esse preenchimento aqui, esse posicionamento com os objetos bem variados. Agora eu vou avançar o filme para chegar no estágio que eu já tenho no documento original. Muito bem, eu posicionei as borboletas aqui em cima da cruz e, mais uma vez, algumas dicas. Primeiro que você repara que eu tentei evitar colocar as borboletas muito alinhadas numa linha reta. Elas estão sempre uma para cima, uma para baixo, uma para um lado, uma para o outro. E depois que eu também deixei espaços, por exemplo, aqui nesse lado direito, repare que eu deixei um espaço um pouco maior aqui, que é o espaço que eu vou usar para encaixar essa outra borboleta. Quando eu repetir a cruz de acerto toda aqui para a direita, essa borboleta vai encaixar aqui. E aqui em cima a mesma coisa. Repara que aqui embaixo tem um espaço um pouquinho maior, assim como aqui, aqui e aqui. Muito bem, agora eu vou fazer o módulo na prancheta aqui ao lado. Então eu vou primeiro clicar com o botão direito do mouse e aqui eu vou me certificar de que os guias estejam destravados. Eu vou afastar um pouco a prancheta pressionando o comando ou Ctrl-,
Isso porque eu vou selecionar todos esses objetos, inclusive os guias, vou segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC e com a tecla pressionada eu vou arrastar uma cópia aqui para a prancheta da direita. E como eu estou organizando o meu trabalho todo em camadas, eu vou ainda com esses objetos selecionados, eu vou abrir aqui o painel Layers. Aqui à direita do nome da camada, eu vejo esse quadradinho que indica a arte selecionada e eu vou mover esse quadradinho da camada cruz de acerto para a camada criação do módulo. Muito bem, agora eu vou criar um módulo criando 4 cópias dessa cruz. Mas antes, para fazer espaço, eu vou reduzir um pouco o tamanho da cruz. Então, vou selecionar todo mundo e aqui no painel de ferramentas, eu vou dar um clique duplo na ferramenta de escala Scale para abrir a caixa de diálogo. E aqui eu vou reduzir em 20%, ou seja, um fator de redução de 20%, eu vou digitar 80% e confirmar, OK. Agora eu vou voltar para a seta preta, pressionar a tecla V para voltar para a seta preta. Vou botar ele mais ou menos por aqui, a cruz mais ou menos por aqui. E agora eu preciso arrastar uma cópia. Você tem duas maneiras para fazer isso. Uma maneira, como a gente acabou de ver, é segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC e com a tecla Option pressionada arrastar a cópia. E eu vou segurar também a tecla Shift para garantir que o deslocamento seja feito exatamente na horizontal. Mais ou menos por aqui, e eu vou soltar primeiro o botão do mouse e depois as teclas modificadoras. E eu arrastei uma cópia. Eu vou desfazer comando ou Ctrl Z, deixa eu aproximar a prancheta, Ctrl 0, comando ou Ctrl 0. E a segunda maneira para mover uma cópia é usando medidas precisas, é usar o comando mover. Ao invés de clicar e arrastar manualmente, eu vou com os objetos selecionados dar um clique duplo na seta preta, no ícone da ferramenta seta preta. Eu vou dar um clique duplo e eu consigo abrir a caixa de diálogo da ferramenta mover. E nesse caso aqui, eu quero mover a posição na horizontal. Eu já sei que é mais ou menos 110 milímetros e na vertical 0, porque eu só quero mover na horizontal. Você pode ligar o Preview para ter uma visualização aqui de quanto os objetos vão ser movidos. E eu vou clicar no botão Copy para mover uma cópia dos objetos. E assim eu tenho certeza que eu movi exatamente 110 milímetros para a direita. Agora eu vou fazer a mesma coisa para baixo. Vou selecionar todo mundo aqui. Eu vou fazer na mão, vou segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC para arrastar a cópia. E vou segurar também a tecla Shift para garantir o deslocamento vertical, mais ou menos por aqui. E vou soltar primeiro o botão do mouse e por último as teclas modificadoras. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse para abrir o menu contextual e vou travar os guias. E agora umas dicas importantes. Repara que essa borboleta aqui, ó, ela ficou meio, não ficou muito boa, ficou meio fora do lugar. Então, eu vou ajustar, mas para isso eu tenho que ter certeza que se eu ajustar essa borboleta aqui, eu quero ajustar a outra, o par dela que está aqui embaixo, da mesma maneira. Então, algumas dicas. Primeiro, eu vou mover selecionando as duas e eu posso mover as duas ao mesmo tempo. Agora, digamos que eu queira dar um giro nas duas ao mesmo tempo. Para eu ter certeza que eu girei exatamente o mesmo ângulo, a mesma posição, eu vou com os dois objetos selecionados, no menu Object, Transform, eu vou escolher o comando Transform Each. Abre a caixa de diálogo do comando. Eu vou me certificar de que o ponto de referência está no centro do objeto. Vou ligar logo o Preview. E aqui, quando eu aplico, por exemplo, a transformação do tipo rotação, os dois objetos se movem juntos. Eu vou confirmar, OK. E aqui dentro, se você quiser, para evitar esses espaços muito grandes, você pode novamente segurar a tecla Option ou Alt e mover umas cópias das flores para preencher esses espaços. Aqui eu vou botar uma das florezinhas, aliás. Vou botar umas florezinhas aqui, por exemplo. Muito bem. A outra dica aqui importante é o seguinte.
quando eu arrastei essas cópias, eu garanti que a metade de fora dessa borboleta, por exemplo, ficou exatamente que está para fora do módulo, ficou aqui para dentro do módulo, e a metade que estava para dentro ficou para fora. De maneira que quando for feita a repetição, essas duas metades vão casar certinhas para criar uma única borboleta. A mesma coisa aqui em cima, essa metade que está para fora ficou aqui para dentro, e essa metade que está para dentro ficou aqui para fora. E assim por diante. Agora eu vou aplicar as cores. Vou abrir aqui o meu painel swatches, onde eu já tenho as minhas cores preparadas. Para aumentar o tamanho das miniaturas aqui no painel, vou abrir o menu do painel e escolher Large Thumbnail View. E eu vou selecionar alguns objetos aqui, por exemplo, bem variado. Vou aplicar um cinza mais escuro em alguns deles. E para outros objetos, eu vou aplicar um cinza mais claro. E assim por diante. Aqui eu também vou aplicar um cinza. Aqui eu vou deixar o cinza médio. Aqui eu vou aplicar um cinza claro. Nesse aqui eu vou aplicar um cinza escuro. Eu estou tentando fazer bem distribuído. Como eu tenho um cinza claro aqui, eu vou deixar um cinza médio aqui. E assim por diante. Muito bem. Agora, para manter o meu documento organizado, eu vou selecionar todas as borboletas dessa prancheta e colocar num grupo. Mais uma vez, eu vou me certificar de que os guias estejam travados. Vou selecionar todas as borboletas e pressionar comando G no Mac ou Ctrl G no PC para criar um grupo. E agora eu vou criar um retângulo aqui dentro do módulo para a cor do fundo. No painel de ferramentas, eu vou escolher a ferramenta retângulo. Vou escolher uma cor preto para preenchimento, nada no contorno. Vou posicionar o cursor bem na interseção entre os dois guias, aparece a palavra intersect. E aqui eu vou clicar e arrastar de um canto para o outro, até que apareça novamente a palavra intersect na interseção dos guias do outro lado. E aqui eu vou soltar o botão do mouse. Para passar esse retângulo para trás, eu posso, no menu Object, escolher o comando Arrange Send to Back ou clicar com o botão direito do mouse, e aqui também eu tenho acesso ao menu Arrange Send to Back. Muito bem. E agora eu criei o módulo. Você ainda pode, eu vou pressionar a tecla V para voltar para a seta preta. E se você quiser editar as borboletas como elas estão dentro do grupo, se você quiser mudar a cor ou fazer algum ajuste, para trabalhar dentro do grupo, basta dar um clique duplo para entrar no modo de isolamento. E aqui você consegue selecionar e modificar as borboletas individualmente. E, por exemplo, mudando uma cor, eu vou mudar a cor dessas aqui, colocando um cinza mais claro. E aqui também eu reparei que, como eu mudei a cor dessa borboleta desse lado esquerdo, eu tenho que fazer a mesma coisa com a borboleta do lado direito, que é o par dela. Na verdade, são a mesma borboleta. Para sair do modo de isolamento, basta dar um clique duplo numa área livre da prancheta ou pressionar a tecla ESC no canto superior esquerdo do teclado. E no próximo vídeo vamos ver como criar a amostra de padrão usando apenas esse conteúdo aqui de dentro da área preta.